O médico sanitarista Adriano Massuda, que foi secretário municipal de saúde aqui em Curitiba na gestão de Gustavo Frutti, foi oficializado como secretário de atenção especializada à saúde do Ministério da Saúde. O antigo secretário, o Elvésio Magalhães, e então diretor do DGH, Alexandre Telles, foram demitidos pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Essas demissões aconteceram depois da repercussão da crise nos hospitais federais do Rio de Janeiro. O Ministério tem sido alvo de críticas pela situação nas 6 unidades de hospitais do Rio, sob responsabilidade federal. Em 2023, quase 20% da capacidade total das unidades estava fechada. Em visitas feitas em fevereiro e também março do ano passado, foram constatados os seguintes problemas: enfermarias fechadas, leitos impedidos, salas cirúrgicas fechadas, iminência de interrupção da assistência, falta de recursos humanos, problemas na área assistencial, insuficiência de recursos humanos, insumos e condições estruturais de serviço de oncologia. A lista é longa. Falhas identificadas também na regulação de pacientes, problemas de infraestrutura nas farmácias, insuficiência de protocolos e dificuldade na gestão de materiais. A troca é uma tentativa de diminuir essa pressão sobre Nízia Trindade, que tem tido o cargo cortejado pelo Centrão. Na reunião ministerial da última segunda, a Nízia chegou a chorar ao citar o fogo amigo que vem recebendo por parte de governistas. Apesar do apoio da primeira-dama Janja, Nízia ouviu um sermão público de Lula, que cobrou mais ação e divulgação das atividades do Ministério da Saúde, principalmente no combate à dengue. O ex-secretário de Saúde de Curitiba deve assumir, então, o cargo em Brasília já na próxima semana. Adriano Massuda é formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná e em Administração de Saúde pela Universidade de Campinas. É também doutor pela Unicamp e já foi secretário executivo substituto do Ministério da Saúde, além de secretário de Ciência e Tecnologia na mesma pasta. Adriano Massuda é um dos maiores nomes da esquerda brasileira na questão de saúde. Já foi secretário aqui em Curitiba, já administrou pastas importantes, setores importantes lá em Brasília, em outros governos de esquerda, e agora então retorna ali, inclusive como uma solução para um problema que estava instaurado no Ministério da Saúde. Sobre essa relação do Lula com a Nízia, que é a ministra da Saúde, me chama a atenção que a imprensa não está acompanhando de perto essa história. A Nízia saiu chorando da reunião. Vários relatos nesse sentido. Foi ali, inclusive, confortada, acolhida pela Janja, que não reclamou da postura do marido. O Lula foi indelicado, para dizer o mínimo, publicamente, com uma das poucas ministras mulheres que sobrou no governo dele, porque boa parte saiu, né? Quando o vento bateu mais forte, as primeiras que ele largou no caminho foram as mulheres. E a que sobrou, né, ele ainda trata dessa maneira. Ele fez críticas públicas pesadas contra ela, mas necessariamente não teve o mesmo tom com ministros homens. É importante citar isso aqui, porque o Lula dizia que era um governo da diversidade, que ia respeitar principalmente as mulheres, fazia críticas ao seu antecessor, inclusive sobre isso. E parece que as mulheres não têm vez no governo dele não, Pedroso. E as que têm vez e voz e tentam talvez alguma coisa são logo caladas. Vamos lembrar aqui que a gente já teve aqui ministras demitidas, a presidente da Caixa foi demitida para acomodar o Centrão. Então assim, você tem ali a Dani do Vaguinho, que deixou também o espaço ministerial, mas enfim, quem subiu a rampa, pelo jeito não vai descer. Agora, tem um detalhe importante que eu quero chamar a atenção de todo esse caso, desejo sorte ao novo secretário, porque o que ele vai encontrar lá talvez é um ambiente turbulento, não sei para que lado ele vai aderir. Por que eu estou falando isso? Um dos responsáveis que foi demitido, Mark, será, e algumas pessoas falando da competência, da questão dos escândalos do Rio de Janeiro, por uma matéria aqui no jornal O Globo, esse mesmo secretário nacional responsável pelos hospitais federais, ele fez um relatório indicando fraudes em licitações, sobrepreço, problemas em alguns contratos superfaturados, e você imagina, poxa, ele vai ali dar vazão, vai resolver o problema? Não. Ele foi demitido agora. Talvez os pontos que ele elencou, as pessoas preferiam que ficassem ali ocultos. Então vale muita atenção, porque a gente fala, olha, o Centrão está de olho no Ministério da Saúde pelas verbas poupudas. A gente não pode esquecer que o PT também está de olho no Ministério da Saúde pelas verbas poupudas. E também aqui vale só o registro que o dono do jatinho que levou o Lula mundo afora antes de assumir a presidência é muito ligado ao setor da saúde, mas isso deve ser apenas imaginação minha e conectando fatos que talvez não tenham junção. Pedroso, eu não queria falar, mas já que você provocou, vou trazer um bastidor. Esse cara caiu pelo seguinte: ele é acusado de vazar para a TV Globo o relatório. O Programa Fantástico fez uma grande reportagem no domingo sobre o caos dos hospitais federais do Rio de Janeiro. E aí que vem o negócio. A reportagem, muito bem feita, inclusive, parabéns à equipe de jornalismo da TV Globo Rio,
mostrou imagens de câmeras de segurança de uma mulher que nem nomeada no governo está, mas que foi lá se apresentando em nome do governo e foi discutir verbas públicas, óbvio. Os funcionários do hospital cederam as imagens de câmeras de segurança e ainda gravaram a reunião com a moça, que não era nem um pouco republicana, a começar que ela não faz parte do governo, estava falando o nome do governo. E isso causou um caos em Brasília. Então, a demissão tem muito mais a ver com a reportagem da denúncia do que propriamente com ideologia ou com falta de entrega de resultados. Agora, às 7h31. Repita. 7h31, rapidamente aqui esse intervalo, tem um assunto que está sendo muito comentado pelos ouvintes, que é a imposição, Bia, do sigilo de 100 anos à agenda de Janja e lista de militares de plantão em 8 de janeiro, segundo o jornal Estado de São Paulo. Aliás, o jornal Estado de São Paulo, também um elogio aqui à redação lá do Estado de São Paulo, fez nos últimos meses mais de 1.300 pedidos de informação. Eles não vinham, aí eles descobriram. É que, na verdade, o governo colocou o sigilo de 100 anos. E aí as pessoas se perguntam, mas o que tem de errado na agenda da primeira-dama? Lá no interior, a minha avó dizia o seguinte: a gente só esconde o que é errado. E eu não estou dizendo que haja algo errado aqui, mas a dúvida existe. E se resolve em dúvidas com respostas convincentes. Agora colocaram tudo sob sigilo. E a minha pergunta aqui é a seguinte: primeira-dama não é cargo público. Não é. Não há nomeação dela para nada. E há certos assuntos de Estado que o presidente só pode dividir legalmente com pessoas específicas previstas na lei. Militares de alta patente, ministros de Estado e assim por diante. A minha questão é, será que a gente está tendo acesso à informação que não pode? E se ela é tão importante para a administração, nomeie ela em algum cargo. Né? Dê a ela, inclusive, a proteção do serviço público brasileiro. Ele não nomeou, todo mundo fala que ela manda mais que ele, né, em tudo. Ela mesma se orgulha, por exemplo, de ele não ter decretado GLO em 8 de janeiro, dizendo que ela que impediu isso, né, que ela que teria pedido ele a não fazer. Mas a pergunta é essa: por que esconder? E mais, né? E aí é a ironia pronta do destino. Ele criticou tanto o Bolsonaro por impor sigilo em alguns documentos lá, inclusive falou que não ia fazer isso de jeito nenhum. Vou ler aqui uma aspas do Lula a uma rádio de São Paulo em 2022. Lula: é uma coisa que nós vamos ter que fazer, um decreto, um revogaço desse sigilo do Bolsonaro que está criando para defender os amigos. Fecho aspas. A frase do Lula foi essa na campanha eleitoral. Agora ele faz a mesma coisa e está ali não deixando que a população saiba alguma coisa, Pedroso. Porque se tem sigilo, é porque era importante. E daí você inclui ali a primeira-dama, sigilo na agenda dela. Não faz sentido. Primeiro, porque se ela está usando recursos públicos, é importante que tudo isso fique muito bem esclarecido. E mais do que isso, porque dos militares do 8 de janeiro você precisa esconder tudo? As imagens sumiram. Agora você quer sumir as pessoas. O ministro ali do gabinete do GSI foi esquecido também, tudo em brancas nuvens. Acobertaram, abafaram a CPI. Tem alguma coisa muito estranha, tem caroço nesse angu que merece ser mexido. E alô, Congresso Nacional, né? Está na hora de vocês regulamentarem melhor o que pode ser colocado em sigilo ou não, porque um dos princípios da administração pública marca a transparência, e pelo visto a transparência não tem existido nem nesse governo e nem no anterior. A luz do sol precisa entrar e as coisas serem exibidas. Agora, 7h34. Repita. 7h34. Tem um ex-juiz da Suprema Corte Americana, Lois Brandeis, que fala exatamente isso, Pedroso. Eu adoro a frase, vou até repetir aqui: a luz do sol é o melhor desinfetante. A transparência é a melhor solução. Repetindo, 7h35.